Eu moro na rua lateral do cemitério de Santo Amaro faz mais de 20 anos. É um lugar tranquilo até demais, sabe? Durante o dia, quase não passa carro, e quando passa, é sempre devagar, por causa dos buracos. E foi nessa rotina parada que eu comecei a reparar numa mulher que todo mundo na rua já conhecia de vista, mas ninguém sabia de verdade quem era. A gente chamava ela de Dona Jurema. Ela era magra, baixinha, devia ter uns 60 e poucos anos. O cabelo todo grisalho preso num coque que nunca mudava. E sempre mesmo, estava com a mesma roupa. Uma saia escura e uma blusa de manga comprida, mesmo no calor. O que mais chamava a atenção é que ela passava o dia inteiro sentada num banquinho de madeira, bem na frente do portão lateral do cemitério, com uma sacola plástica branca no colo. Não pedia nada, não falava nada. Ficava ali, quieta, olhando para frente. Parecia que nem piscava muito. Eu passo por ali todo dia, indo e voltando da padaria, e juro que nunca vi ela comendo, bebendo água, nada. Quando dava umas 6 horas, ela levantava sozinha, atravessava a rua e entrava numa casa antiga, sem calçada. O portão sempre encostado, mas nunca trancado. Não acendia luz nenhuma, nem tinha movimento. A rua ficava no breu e ela sumia lá para dentro. Teve um domingo que eu resolvi puxar conversa. Fui na padaria cedo e na volta, ela já estava no mesmo lugar de sempre. Parei do lado e perguntei se estava tudo bem. Ela demorou uns segundos, me olhou de cima a baixo e disse: "Tô esperando, só isso." Nem perguntou meu nome, nem retribuiu a pergunta. E continuou olhando para frente, como se eu não tivesse mais ali. Depois disso, comecei a reparar em mais uma coisa. Ela não olhava para o movimento da rua. Sempre que a porta lateral do cemitério abria, dava para ver que o olhar dela ia direto para um ponto lá dentro. Descobri qual era quando conversei com um dos coveiros que conheço de vista. Ele falou que ela passava o tempo todo com o olho fixo num jazigo antigo, sem nome, só com um X vermelho pintado na pedra. Perguntaram para ela se era da família. Ela disse: "A pessoa ainda não chegou." A frase correu pela rua. Quem morava perto começou a comentar. Tinha gente que dizia que ela devia estar esperando alguém que ainda ia morrer. Outros achavam que era mania de idoso. Eu não sabia o que pensar, mas a verdade é que aquilo dava um desconforto estranho. Parecia que tinha alguma coisa ali que a gente não estava entendendo. Até que um vizinho, que já não aguentava mais ver aquilo todo dia, ligou para a assistência social. 2 agentes apareceram no fim da tarde. Eu vi eles chamando na porta, depois empurrando o portão e entrando. Não demorou 5 minutos para saírem de cara fechada, chamando mais gente. Eu fiquei na calçada olhando de longe, sem coragem de ir lá. No outro dia, a notícia correu. A casa dela não tinha nada. Nenhum móvel, nem cama, nem fogão. Só uma cadeira no meio da sala vazia. Em cima dela, a mesma sacola que ela sempre carregava, com um vestido de criança dobrado e uma pulseira velha, dessas de metal amassado. E foi aí que a coisa começou a ficar ainda mais estranha. No dia seguinte, ela não apareceu no portão do cemitério, nem no outro, e nem na semana seguinte. A rua, que já era silenciosa, parecia ainda mais parada. Eu passava e ficava olhando para o banquinho encostado no muro, vazio, como se faltasse alguma coisa na cena. A prefeitura voltou uns dias depois, dessa vez com o pessoal do cemitério junto. A conversa que chegou até mim foi que resolveram conferir aquele jazigo do X vermelho, porque tinha umas anotações antigas e confusas no registro. Reabriram. Eu não estava lá, mas o rapaz da manutenção me contou que dentro tinha ossos de uma mulher e uma pulseira quebrada, igualzinha à que estava na sacola da Dona Jurema. Só que, segundo os papéis, aquele corpo estava ali há 17 anos. Muito antes de eu ou qualquer vizinho ver ela pela primeira vez. Quando essa história correu, cada um começou a falar uma coisa.
Tinha gente que jurava que ela só podia ser parente distante. Outros diziam que ela era amiga de infância de quem estava enterrado ali. Eu não sabia no que acreditar, porque, para falar a verdade, ninguém nunca tinha visto ela comendo, saindo para comprar nada ou recebendo visita. Ela simplesmente aparecia de manhã e sumia à noite. O que me deixa mais inquieta é que, mesmo depois desse dia, parece que a presença dela não saiu da rua. Uns 2 meses depois, cedo, eu estava abrindo a janela da sala e vi, no mesmo ponto da calçada onde ela costumava sentar, uma cadeira de madeira igualzinha à que encontraram na casa. Em cima, uma sacola plástica branca. Desci para ver de perto. A sacola estava vazia. Olhei para os lados, a rua completamente deserta. Não tinha vento, não tinha ninguém andando. Levei um susto quando percebi que a cadeira estava posicionada milimetricamente no mesmo alinhamento de antes, de frente para o portão do cemitério. Fui para dentro e fechei a janela. No outro dia, não estava mais lá. Mas de vez em quando, alguém comenta que já viu de novo. Sempre de manhã cedo. Sempre no mesmo lugar. E sempre com aquela sacola branca em cima. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa história. Agora comenta aí embaixo o que você acha que aconteceu, porque a nossa meta é bater 100 comentários nesse vídeo e fortalecer ainda mais a nossa comunidade do Diário de Terror. Eu tinha 19 anos quando perdi meu pai. Não foi só a perda em si, foi o jeito que as coisas aconteceram. Minha mãe estava internada na época. Meus irmãos moravam em outras cidades e acabou sobrando para mim resolver quase tudo do velório e do enterro. Eu nunca tinha lidado com nada parecido, mas a gente nem pensa, só vai fazendo o que precisa. O enterro foi rápido, do jeito que costuma ser. Ficou decidido que ele ficaria num daqueles nichos de mármore, na ala mais antiga do cemitério municipal aqui de Juiz de Fora. No dia, um dos coveiros comentou que depois a família precisava colocar um cadeado ou trancar com uma chave extra, para evitar que alguém mexesse. Eu achei estranho, mas guardei a informação. 2 dias depois, voltei lá com a chave que tinham me dado na funerária. Um mapa desenhado à mão me ajudava a tentar achar o setor certo. Não era tão simples quanto parecia. O lugar era enorme, com blocos identificados por letras e números que, na prática, já estavam meio apagados ou cobertos por plantas. Eu estava andando meio sem rumo, tentando me guiar por umas placas presas nos muros, quando uma senhora apareceu. Ela estava vindo de uma ruazinha lateral, roupa discreta, saia escura, blusa clara de manga comprida, cabelo preso num coque simples. Não parecia apressada. Parou do meu lado e perguntou se eu estava procurando alguma coisa. Expliquei que estava atrás do nicho do meu pai, que tinha sido enterrado 2 dias antes. Ela escutou sem interromper. Depois disse que conhecia bem aquele setor e podia me levar até lá. Eu aceitei. A gente foi andando devagar. Ela ia na frente, sem hesitar no caminho, virando nas passagens certas. Em menos de 5 minutos, chegamos numa fileira de nichos encostada num muro alto, onde o sol batia pouco. A umidade ali era mais forte, dava para sentir no cheiro. Ela parou em frente a um deles e apontou. A chave é para esse, ele não deve ficar aberto. Olhei o número e, pela minha lembrança do mapa, batia. A tampa de mármore estava encostada, não fechada. Eu agradeci, coloquei a chave e travei. Quando virei para agradecer de novo, ela já não estava mais ali. Não pensei muito na hora. Achei que ela tivesse se afastado rápido e continuei meu dia. Uns dias depois dessa visita, minha mãe recebeu alta e, assim que melhorou um pouco, quis ir comigo ao cemitério levar flores para o meu pai. Eu não comentei nada sobre a senhora ou sobre ter trancado o nicho, porque para mim tinha sido algo simples, quase automático. Chegamos numa manhã de céu fechado. O vento ali dentro sempre parece mais frio.
Pegamos o mesmo mapa amassado que eu tinha guardado e fomos direto para o setor. Dessa vez, quem estava guiando era eu. Quando chegamos na fileira, eu parei no nicho que lembrava ter trancado. Tirei a chave da bolsa e me abaixei para abrir. Mas antes, minha mãe olhou a plaquinha e franziu a testa. Esse aqui não é o nome do seu pai. Eu conferi. E realmente não era. O nome na plaquinha era de uma mulher. Data de falecimento de 1989. Não bati foto, mas lembro exatamente. Letras gastas. Um retrato em porcelana já um pouco desbotado. Fiquei parada alguns segundos tentando entender. A numeração estava parecida com a que eu lembrava no mapa, mas não era igual. Levantei os olhos e vi que o nicho do meu pai, na verdade, ficava mais para cima, quase na altura da cabeça. A tampa dele estava só encostada, aberta o suficiente para qualquer um puxar. Minha mãe ficou incomodada. Disse que isso não era seguro, que precisávamos falar com a administração. E foi o que fizemos. O funcionário que nos atendeu era um homem mais velho, de fala calma. Perguntou se a gente tinha trancado algum túmulo nos últimos dias. Contei que sim, expliquei sobre a senhora que me ajudou e sobre o cadeado. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse tentando encaixar aquilo na cabeça. Ele disse que aquela ala onde eu tinha trancado o nicho era bem antiga e quase ninguém ia lá. Segundo ele, o nicho onde coloquei a chave estava fechado havia mais de 30 anos e que não era comum alguém pedir para trancar de novo. Abriu uma gaveta, tirou um fichário grosso, daquelas folhas plásticas com papéis amarelados, e procurou pela numeração. Mostrou para mim e para minha mãe. Ocupado por Dagmar Moreira, falecida em 1989. Nesse momento, eu só conseguia pensar que era exatamente o nome que estava na plaquinha e que se eu tivesse prestado mais atenção naquele dia, teria visto. Mas não, eu simplesmente confiei. O funcionário comentou que de vez em quando famílias deixavam flores ali, mas que a última visita registrada tinha sido no início dos anos 90. Ninguém mais da família aparecia. Eu não falei nada na hora, mas fiquei com uma sensação estranha. Não era medo, era mais um incômodo. Como se alguma coisa não fechasse direito na história. Antes de ir embora, eu e minha mãe voltamos até a fileira. Eu subi num apoio de cimento para fechar direito o nicho do meu pai, com a chave que era para ele. Depois olhei para o outro, o da tal Dagmar. Continuei encarando a plaquinha até perceber o retrato direito. Era a mesma mulher que me levou até ali naquele dia. Mesma postura, mesmo cabelo preso. Eu não disse nada para minha mãe naquele momento. Naquele dia, eu voltei para casa com a chave do meu pai no bolso. E com outra chave na bolsa, a que tinha usado no nicho da Dagmar. Eu não sabia se devia devolver para a administração, mas ninguém pediu. E para ser sincera, eu também não quis entregar. Guardei num potinho junto com outras coisas que restaram daqueles dias. O mapa amassado, a senha da funerária, um comprovante qualquer. Às vezes, sem querer, eu esbarrava nesse pote e lembrava da caminhada com aquela senhora. O mais estranho é que quanto mais eu tentava lembrar de detalhes, mais nítido ficava que não tinha nada de fora do normal nela. Não era transparente, não tinha voz diferente, nada disso. Era uma mulher normal, que apareceu, falou e me levou até um lugar que não era o que eu procurava. Algumas semanas depois, precisei voltar ao cemitério por outro motivo. Passei pelo mesmo setor. O nicho da Dagmar estava do mesmo jeito. Trancado, placa gasta, foto dela olhando para frente. E o do meu pai seguia lá em cima com a chave dele no meu chaveiro. Não sei porquê, mas eu me aproximei do nicho dela de novo. Encostei a mão no mármore frio, como se isso fosse me fazer lembrar de alguma coisa nova. Nada veio, só fiquei ali por uns segundos, olhando aquela foto que já conhecia tão bem. Voltei para casa e guardei a chave no mesmo potinho. Até hoje, ela está lá.
Eu não consegui jogar fora. E toda vez que olho para ela, lembro, aquela mulher sabia que era o túmulo dela e quis que fosse trancado por mim. Eu nunca gostei muito de cemitério, mas também não era o tipo que ficava com medo só de passar na frente. Até que um dia, aos 14 anos, eu entrei num sem ter ninguém da família enterrado lá. E não foi por acaso. Foi porque uma colega da escola me chamou. O nome dela era Letícia. Não era minha amiga próxima, mas a gente já tinha conversado algumas vezes. Ela tinha um jeito que chamava atenção, sabe? Não porque fosse espalhafatosa, mas porque parecia estar sempre um pouco à parte de todo mundo. Gostava de sentar no fundo da sala. Levava uns livros com capas pretas e frases estranhas rabiscadas nas margens. E falava umas coisas que te deixavam sem saber se era piada ou não. Naquele ano, a gente estudava na mesma turma. Ela não conversava muito durante as aulas, mas nos intervalos, às vezes surgia do nada do meu lado e soltava umas perguntas que não tinham nada a ver com nada. E foi numa tarde qualquer, na saída, que ela chegou com uma dessas. Eu estava no portão da escola, ajeitando a mochila, quando ela parou na minha frente e perguntou: "Quer ver um lugar onde os mortos ainda respiram?" Eu ri, achando que era piada, mas ela não riu de volta. Ficou só me olhando, com aquela calma que fazia parecer que ela sabia de alguma coisa que eu não sabia. E aí falou que era ali perto, 2 quarteirões. "Se não gostar, a gente volta em 5 minutos", ela completou. Não sei se foi curiosidade ou o fato de eu achar ela bonita, mas aceitei. A gente foi andando pela rua lateral, passou por umas casas antigas e um boteco meio caindo aos pedaços. Quando o muro do cemitério apareceu, eu já sabia onde a gente estava. Era o cemitério municipal do bairro, cercado por um muro baixo, com uma parte lateral meio abandonada. Ela foi direto para um buraco no muro, escondido atrás de um pé de mamona, e passou sem nem olhar para ver se tinha alguém vendo. Lá dentro, o ar parecia mais parado. Não tinha ninguém naquela parte. Só uns túmulos velhos, alguns com mato crescendo por cima. O chão era de terra batida e tinha um cheiro de mato cortado misturado com umidade. A gente foi andando até uma parte mais afastada, onde as lápides eram todas baixas e não tinha cruz nova, nem flores frescas. Quando eu achei que ela ia só andar por ali, ela parou, olhou para os lados e disse que queria me propor um jogo. Explicou que era simples. Cada um ia deitar num túmulo por 7 minutos, em silêncio total. Quem levantasse antes, perdia. E o outro ganhava alguma coisa. Ela não explicou o quê. Só deu um sorrisinho e esperou eu responder. Eu tentei rir, como se achasse aquilo uma bobagem, mas por dentro fiquei meio sem saber se aceitava ou não. No fim, falei que tudo bem. Ela apontou para um túmulo grande, com uma lápide horizontal de pedra cinza, e disse que ia ficar ali. Eu escolhi um mais estreito, sem lápide, só o cimento reto por cima. O sol já estava baixo e a luz alaranjada batia de lado, deixando sombra comprida. Eu deitei, senti o cimento frio nas costas e fiquei olhando para o céu. No começo, só dava para ouvir uns passarinhos longe e o barulho abafado da rua, lá fora. Aí ela começou a sussurrar alguma coisa. Não dava para entender as palavras, mas era como se falasse para si mesma, bem baixo. Eu pensei em perguntar, mas lembrei da regra do silêncio. Foi aí que, no meio disso, ouvi passos. Passos lentos, pesados, como se alguém estivesse andando na parte de trás de onde a gente estava. Não dava para ver quem era. E pela direção, parecia que vinha de um corredor estreito entre as fileiras de túmulos. Eu fiquei imóvel. Eu fiquei ali, deitado, tentando controlar a respiração para não parecer que estava nervoso. Mas aqueles passos não paravam. Era como se, quem quer que fosse, estivesse dando a volta devagar, pisando no chão de terra, às vezes encostando o pé no cimento.
O som ficava mais alto, depois mais baixo, como se passasse por pontos diferentes ao redor da gente. Minha primeira reação foi pensar que era algum funcionário do cemitério, mas aí eu me toquei. Eram quase 6 da tarde e aquela parte do muro onde a gente entrou não tinha portão. Para chegar até ali, a pessoa teria que ter passado por nós ou pelo buraco no muro. Eu não via nada, porque estava deitado e sabia que se eu levantasse, perderia o jogo. E naquele momento, parecia que era justamente isso que Letícia queria testar, até onde eu ia. O sussurro dela continuava, mas agora parecia mais espaçado, como se dissesse poucas palavras e depois ficasse em silêncio. E entre um sussurro e outro, os passos voltavam. Em alguns momentos, tive a impressão de ouvir algo arranhando no cimento, como se arrastassem uma pedra pequena ou um sapato raspasse na quina de um túmulo. Meu coração estava acelerado e eu comecei a suar, mesmo com o frio do cimento. Olhei para o céu. O azul estava sumindo e a cor alaranjada já virava um tom meio cinza daquele que precede a noite. De repente, os passos pararam. O silêncio foi tão repentino que deu a sensação de que meus ouvidos tinham ficado mais atentos. Senti uma brisa fraca e por um instante achei que pudesse ser só o vento mexendo nas folhas. Até que ouvi algo que me deixou travado. Um estalo seco, como se alguém tivesse pisado num galho, só que não tinha árvore por perto. Me veio a vontade de levantar, mas eu sabia que se fizesse isso, ia encarar a situação e não tinha certeza se queria ver. Além disso, Letícia não se mexia. Eu não ouvia o barulho dela mudando de posição, nem tossindo, nem nada. Era como se estivesse completamente imóvel. Passaram mais alguns segundos, ou minutos, não sei, e então os passos voltaram, mas dessa vez vinham de um lado mais próximo do meu. Não era rápido, mas era constante e dava para perceber que se aproximavam de onde eu estava. Eu prendi a respiração. Meu corpo inteiro estava tenso. Pensei que fosse sentir uma sombra em cima de mim ou alguma coisa assim, mas os passos pararam de novo, agora tão perto que parecia que a pessoa estava a menos de 2 metros. Não houve toque, não houve voz, só o silêncio. Quando eu já estava prestes a quebrar o combinado e levantar, Letícia se mexeu. Ouvi o som do pano da roupa dela deslizando na pedra e depois um barulho leve de sapato batendo no chão. Ela levantou devagar e quando olhei na direção dela, estava me encarando em pé com um sorriso pequeno e sem pressa. "Você não viu?", ela disse com a voz baixa. "Por isso vai viver." Na hora, aquilo não fez sentido. Fiquei meio paralisado e só levantei porque ela começou a andar na direção por onde a gente tinha entrado. Não falou mais nada no caminho. O céu já estava escuro quando a gente passou pelo buraco no muro. Voltamos pela rua sem trocar palavra. Eu tinha vontade de perguntar o que ela quis dizer com aquilo, mas era como se ela já tivesse decidido que a conversa tinha acabado. Quando chegamos perto da escola, que já estava fechada, ela só fez um aceno com a cabeça e seguiu para a casa dela. Naquela noite, deitado na cama, eu fiquei pensando nos passos. Será que era outra pessoa no cemitério? Alguém que entrou por outro ponto? Será que era só um morador de rua passando ali por dentro? Eu não sabia. Mas o que mais me incomodava era o jeito que ela falou. Como se tivesse visto algo e estivesse satisfeita por eu não ter visto. Nos dias seguintes, ela não comentou nada. Na verdade, a gente mal se falou. Uma semana depois, a notícia correu pela escola de que Letícia ia se transferir para outro colégio, em outro bairro. Eu não perguntei o motivo. E aí, por anos, eu não voltei naquele cemitério. Faziam mais de 15 anos desde aquele dia. Eu já tinha mudado de cidade, arrumado trabalho, vida nova, mas um parente meu, um tio-avô, faleceu e a família pediu para eu ir para o enterro. O velório ia ser justamente no cemitério do bairro onde cresci. Na hora que me falaram o local, eu senti um incômodo, mas não comentei nada. A última vez que eu tinha entrado lá
foi naquela tarde com a Letícia, e desde então nunca mais tinha colocado o pé naquele lugar. Cheguei no final da manhã. O portão principal estava aberto e tinha algumas faixas pretas penduradas na grade, com nomes e datas. Entre elas, uma me chamou a atenção antes mesmo de entrar. Em memória de João Pedro, 13 anos. Eu não sabia quem era, mas o nome ficou martelando na cabeça. Lá dentro, o velório estava cheio. A família reunida, pessoas que eu não via há anos, aquele ambiente pesado que todo mundo conhece. Fiquei um tempo ali, cumprimentando os mais próximos, e depois saí para tomar um ar. O calor estava forte e a parte externa do velório dava direto para uma das áreas mais antigas do cemitério, justamente a mesma que eu lembrava. De longe ainda dava para reconhecer o estilo dos túmulos antigos. Alguns com azulejos, outros de pedra bruta, todos meio gastos pelo tempo. E foi aí que percebi que estava sozinho naquele lado. Não sei porquê, mas meus pés começaram a me levar na direção de onde eu e a Letícia tínhamos ido anos atrás. Não era exatamente por curiosidade, parecia mais um teste para ver se eu lembrava do caminho. Passei por uma árvore grande, virei por trás de uma fileira de lápides baixas e cheguei numa parte onde o chão era todo irregular, com blocos de cimento e terra. Foi aí que vi o túmulo, o mesmo onde ela tinha se deitado naquele dia. Eu reconheci na hora. Não porque fosse especial ou diferente, mas porque tinha uma rachadura larga no canto esquerdo, que deixava aparecer a parte interna, e um pedaço de azulejo quebrado com uma mancha escura que nunca saiu. Era exatamente igual à minha lembrança. Fiquei parado, olhando por alguns segundos, e aí ouvi um barulho de passos vindo da parte mais distante. Só que dessa vez, quando olhei, era um homem com um uniforme de funcionário do cemitério carregando uma sacola de lixo. Ele passou sem olhar para mim. Voltei para o velório, mas a cabeça ficou pesada. Não demorou muito para a conversa de alguns conhecidos chegar até mim. Estavam comentando o caso de um menino que tinha desaparecido no bairro dias antes. Disseram que o corpo foi encontrado num matagal atrás do cemitério, deitado sobre um túmulo antigo, com as mãos cruzadas no peito. Eu não falei nada, mas na hora a imagem que veio foi exatamente a daquele túmulo que eu tinha acabado de ver. O nome do menino? João Pedro. O mesmo da faixa no portão. Não teve explicação sobre como ele foi parar lá, nem se alguém tinha visto algo. Só ficou aquela história espalhada entre vizinhos, cada um inventando uma versão. Para mim, não importava qual era. Eu sabia que era o mesmo túmulo. O mesmo lugar onde Letícia tinha me colocado, sem eu entender o motivo, naquela tarde. Nunca mais passei nem na rua do cemitério depois disso. Eu trabalhei como auxiliar funerário por quase 8 anos, no interior do Mato Grosso do Sul. Nesse tempo, já vi pedido estranho, mas nenhum me marcou tanto quanto o de um rapaz chamado Murilo. Ele tinha 27 anos e antes de morrer deixou registrado em cartório que queria ser enterrado sentado, olhando de frente para o portão do cemitério. Quando a família chegou com esse documento, ninguém levou muito a sério. A gente já tinha ouvido história parecida, mas sempre como piada. Só que dessa vez estava tudo legalizado. Eles já tinham até encomendado um caixão adaptado, com a base reforçada e um encosto firme para manter o corpo na posição. Meu chefe não quis contrariar a família. "Tá no papel, a gente faz", ele disse, e sobrou para mim ajudar na preparação. O caixão parecia uma poltrona fechada, mais pesado que o normal. A estrutura era de madeira grossa, com ferragens internas para aguentar o peso sem o corpo tombar. O Murilo chegou do hospital já preparado. Rosto pálido, barba feita. Eu e outro funcionário colocamos ele no caixão com cuidado, encaixando os braços e ajustando a cabeça para que ficasse ereta. Foi só quando terminei que percebi um detalhe que me incomodou.
Os lábios estavam levemente curvados para cima. Não era um sorriso aberto, mas suficiente para dar a impressão de que ele sabia de alguma coisa. Achei que fosse por causa do rigor mortis e da forma como a boca tinha sido fechada. O velório foi simples. Pouca gente, clima silencioso. No dia do enterro, levaram o caixão até um túmulo construído como um nicho vertical, logo na entrada do cemitério. Posicionaram ele virado exatamente para o portão de ferro, que era simples, com 2 folhas e corrente no meio. A família parecia satisfeita por ter cumprido a vontade dele. Eu, sinceramente, só achei tudo diferente. Nos meses seguintes, começaram a chegar comentários de moradores da rua de frente para o cemitério. Gente dizendo que à noite via uma figura parada lá dentro, voltada para a rua. Não era movimento, não era sombra passando. Era como se tivesse alguém só olhando, sempre no mesmo ponto. Os vigias iam verificar e nunca encontravam nada, só o túmulo do Murilo. Um dia, um dos vigias comentou comigo que achava que o túmulo estava mais perto do portão do que antes. Eu achei besteira, até porque o terreno ali era plano e os túmulos não se movem. Mas depois que ele falou, eu também comecei a achar estranho. Parecia coisa de percepção, mas incomodava. O negócio piorou quando a prefeitura recebeu uma denúncia anônima. A pessoa dizia que tinha visto alguém tentando abrir o portão por dentro, de madrugada. Colocaram uma câmera de segurança apontada para a entrada. E aí veio o que mais deixou todo mundo sem explicação. Em 2 noites seguidas, a gravação mostrou o portão se abrindo devagar, sem ninguém perto. Não era balanço de vento, porque as folhas se afastavam como se alguém empurrasse. Depois, fechavam sozinhas. Quando vi o vídeo, senti um peso no estômago. Não porque eu acreditasse em nada estranho, mas porque conhecia muito bem qual túmulo ficava alinhado com aquele portão. Foi aí que comecei a achar que alguém podia estar mexendo lá. Conversei com meu chefe e sugeri que a gente desse uma olhada. Ele topou e fomos até o cemitério numa manhã, antes de abrir para o público. O que chamou a atenção foi a base do túmulo. Tinha marca de cimento mais claro, como se alguém tivesse mexido recentemente. Meu chefe acionou a prefeitura. No dia da vistoria, a família do Murilo foi chamada e abriram o nicho com autorização. O que a gente viu ali é o que me fez nunca mais esquecer desse caso. Quando tiraram a tampa do caixão, a primeira coisa que notei foi que o corpo não estava mais naquela posição perfeita em que a gente deixou. O Murilo estava inclinado para frente, com a testa encostada na parte interna da madeira, como se tivesse se projetado para frente e ficado preso ali. A estrutura que mantinha ele sentado, as ferragens e o encosto, estava quebrada por dentro. Não era um corte limpo nem uma falha de montagem. Parecia trincada por pressão, como se algo tivesse forçado de dentro para fora. Eu fiquei olhando aquilo sem falar nada, só ouvindo o barulho do meu próprio coração. O rosto dele ainda tinha aquela mesma expressão, aquele leve curvar dos lábios. Só que agora, com a cabeça projetada para frente, dava a impressão de que ele estava tentando chegar até alguém. A família ficou em silêncio. Um dos irmãos só balançava a cabeça, como se não quisesse acreditar no que via. O funcionário da prefeitura, meio sem jeito, sugeriu que o corpo fosse recolocado e o túmulo lacrado de novo. Mas a conversa mudou quando o chefe da equipe falou que pela posição e pela quebra da estrutura, não dava para garantir que isso não ia acontecer outra vez. Decidiram reforçar tudo. Colocaram placas de ferro cruzadas por dentro antes de fechar. Depois, cobriram com concreto armado, nada de deixar espaço. Enquanto faziam isso, um engenheiro da prefeitura recomendou que o túmulo fosse transferido para o fundo do cemitério, longe da entrada. A família concordou, contanto que a posição fosse mantida, de frente para um portão, mesmo que não fosse o principal. No fim da tarde, o corpo do Murilo já estava em outro nicho,
isolado. O portão da frente voltou a ser só mais uma entrada comum. O assunto foi encerrado oficialmente ali, mas para mim não encerrou. Desde aquele dia, sempre que passo por aquele cemitério à noite, sinto que tem alguém olhando. Não de cima, nem dos lados. De frente. E mesmo sem querer, acabo olhando de volta. A gente atende pedido de todo tipo, mas tem coisa que não devia ser feita, mesmo se tiver no papel, porque tem gente que não quer descansar, quer esperar. Eu não costumo me interessar por conversa de corredor, mas naquela madrugada de plantão, a história chamou minha atenção porque envolvia o cemitério municipal daqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma colega mais velha, a Márcia, estava falando que lá tinha um túmulo que secava tudo ao redor. Eu achei que fosse exagero ou modo de falar, mas ela falava com a maior naturalidade, como se fosse fato conhecido. Disse que o lugar ficava numa ala antiga, quase ninguém visitava, e que o solo ali parecia não segurar umidade nenhuma, nem em época de chuva. Eu estava no meu terceiro café da noite e perguntei, mais para puxar assunto, como assim secava tudo. Ela explicou que o chão ao redor ficava rachado, duro, mesmo quando os outros túmulos tinham grama verdinha. E completou: você precisa ver com seus próprios olhos. Não era convite formal, mas no domingo seguinte, que eu estaria de folga, ela perguntou se eu queria ir com ela dar uma olhada. Eu aceitei, porque gosto de andar em cemitério de manhã, quando está vazio. Sempre achei tranquilo, silencioso. O municipal daqui não é grande. É dividido em quadras de túmulos baixos, todos de concreto simples, alguns com fotos, outros só com cruz. Tem uma parte mais nova, onde as famílias ainda cuidam com flores frescas, e uma ala lateral mais antiga, onde o mato começa a crescer e as placas estão gastas. O dia estava nublado, mas abafado. Entramos e fomos direto para a ala de trás. O caminho até lá tinha alguns desníveis, o chão de terra batida meio escorregadio da chuva dos últimos dias. Quando a gente chegou, deu para ver fácil qual era o túmulo que ela estava falando. Não precisava ela apontar. O chão em volta era de um tom mais claro, quase cinza, com rachaduras finas e irregulares, como em época de seca braba. Mas o detalhe é que o resto do cemitério estava úmido, até com poças pequenas. Aquela área parecia outro clima. O túmulo em si era simples, concreto liso, cor acinzentada. A inscrição dizia: Eusébio Camargo, 1919 a 1952. Só isso. Sem foto, sem dizeres, nada mais. A borda do concreto tinha algumas marcas de desgaste, mas estava inteiro. O que chamava a atenção mesmo era a faixa de mais ou menos 1 metro em volta, onde nada crescia. Nem matinho de canto, só terra esfarelando. Eu me agachei e passei a mão no chão. A terra se desfazia fácil, quase como pó de tijolo, e era morna. Não sei explicar o morna, porque o resto do solo do cemitério estava frio pelo clima. Era como se ali estivesse sob um sol forte há horas. A Márcia comentou que o jardineiro já tinha tentado plantar grama ali várias vezes e tudo morria rápido, que já trouxeram até terra nova, daquelas pretas, mas em poucos dias virava pó também. Enquanto a gente estava lá, um senhor que cuidava da limpeza passou com um carrinho e parou para falar. Disse que não adiantava insistir, que aquilo já estava assim desde que ele começou a trabalhar lá, mais de 20 anos. Contou que uma vez, quando precisaram reorganizar alguns túmulos, um operário tentou cavar perto desse e o chão cedeu de um jeito estranho, como se tivesse oco. No mesmo dia, ele foi embora mais cedo, passando mal, e à noite deu entrada no pronto-socorro com febre alta e confusão mental. O laudo, segundo ele, foi virose. Eu fiquei quieta, ouvindo. Não era o tipo de coisa que se comenta rindo, mas ele falava sem drama, como quem relata um fato curioso.
Voltamos a olhar o túmulo e a Márcia disse que queria fazer um teste. Tirou da bolsa um frasquinho pequeno, desses de farmácia com tampa de plástico, cheio de água filtrada. Colocou em cima do concreto, bem no centro. Eu perguntei o que ela achava que ia acontecer e ela só respondeu: "Quero ver se amanhã está igual." Fiquei com aquilo na cabeça, mas não dei muita importância. Para mim, no máximo a água ia evaporar um pouco, normal. A gente saiu do cemitério e foi tomar café. O dia seguiu normal. No plantão seguinte, encontrei a Márcia e a primeira coisa que ela disse foi: "Você precisa ver o frasco." Ela não tinha levado o vidro para o trabalho, mas descreveu que quando voltou lá na manhã de segunda, o frasco estava com uma fissura fina, quase como se tivesse levado um trincado de dentro para fora. Por dentro, a água estava turva, com partículas escuras, bem finas, que ela disse não parecerem terra comum. Segundo ela, a coloração lembrava pó de carvão, mas mais leve, que grudava no vidro. Eu pensei em vandalismo, alguém mexendo, mas ela disse que a tampa estava bem fechada. Eu ainda não estava convencida. Podia ter sido qualquer coisa, mas ela jurava que ninguém tinha ido lá porque aquela ala quase não recebe visitantes e que o frasco estava no mesmo lugar. Fiquei de ir ver com meus próprios olhos, mas acabei não conseguindo voltar no dia seguinte. Foi aí que, uma semana depois, a Márcia sofreu um acidente de carro. Não foi grave, mas ela saiu da pista e entrou no mato, num trecho reto e sem movimento. Contou depois que apagou por alguns segundos, como se tivesse piscado, e quando viu, já estava fora da estrada. Ela também disse que antes disso teve a impressão de ver uma pessoa parada no meio da pista, à frente, mas quando piscou de novo, não tinha ninguém. A descrição dela foi de um homem com roupa antiga, tipo de coveiro de antigamente, chapéu e camisa clara. Eu ouvi, mas não comentei nada. Não sou de associar as coisas assim, sem prova. Depois disso, não voltei mais lá com ela. Só soube, por outro funcionário, que a administração colocou umas cordas improvisadas e uma placa de área interditada para manutenção naquela parte da ala. Nunca vi obra acontecendo. O túmulo de Eusébio Camargo continua lá, do mesmo jeito, e pelo que falam, o chão em volta segue seco, rachado, sem nada crescer. Até flores deixadas por engano secam em poucos dias. Mesmo sem voltar lá de imediato, eu continuei ouvindo comentários sobre aquele túmulo. É curioso como certas histórias circulam sem que ninguém precise puxar o assunto. Nas semanas seguintes, de vez em quando, no intervalo do plantão, alguém mencionava o lugar seco do cemitério ou o caso da Márcia. Ninguém falava abertamente de coisa sobrenatural, mas era sempre num tom de melhor não mexer. Um dia, por coincidência, atendi um senhor no pronto-socorro que me reconheceu e perguntou se eu era amiga da Márcia. Ele era parente distante de um funcionário antigo do cemitério. Enquanto esperava o soro terminar, começou a contar que o tal túmulo já tinha dado problema antes. Segundo ele, uns 15 anos atrás, tentaram fazer um alinhamento dos túmulos naquela quadra para abrir mais espaço e foi a mesma história. A terra em volta cedeu rápido, como se fosse solta demais. Só que não encontraram buraco, água ou raiz por baixo. Apenas um solo claro, quase sem cheiro, e que desmanchava na mão. Depois disso, desistiram de mexer. Essa conversa me deixou mais curiosa. Não era meu hábito me envolver nessas coisas, mas comecei a reparar que tudo que diziam tinha um padrão. O solo seco, a dificuldade para plantar e as tentativas de intervenção sempre terminando rápido. Não havia ninguém que dissesse que ali não tinha nada demais. Todo mundo que conhecia o lugar tinha, no mínimo, uma frase curta para evitar o assunto. Acabei voltando lá sozinha, umas 3 semanas depois da visita com a Márcia. Era uma manhã de terça-feira, tempo fechado, sem chuva.
Peguei a chave com a administração porque a ala lateral estava oficialmente interditada, mas o responsável liberou com a condição de eu não mexer em nada. Entrei pelo portão lateral e fui direto ao ponto. A cena estava igual. O túmulo no centro e aquela faixa de 1 metro ao redor completamente seca. A corda improvisada passava bem rente, com 2 suportes de ferro meio tortos. O que me chamou a atenção foi que a secura parecia até mais acentuada do que antes. As rachaduras estavam mais abertas e a cor da terra parecia ainda mais clara. Era como se aquele pedaço tivesse ficado no sol por meses, mesmo sem o sol bater tão forte ali. O contraste com o resto do cemitério era gritante. Poucos metros para o lado, o chão estava úmido e com grama. Levei uma máscara simples, dessas de poeira, porque pensei em me agachar para olhar melhor. Ajoelhei fora da corda e usei uma régua de madeira que tinha levado para cutucar um pouco do solo. A ponta afundava sem resistência e o pó se soltava fácil, subindo uma poeira fina, escura, que contrastava com a superfície clara. Essa poeira tinha um cheiro quase metálico, muito fraco, mas perceptível. Não era cheiro de terra molhada nem de matéria orgânica. Fiquei um tempo observando, mas não toquei com a mão. Enquanto estava ali, ouvi passos no corredor lateral. Era o jardineiro que eu já tinha visto antes, o mesmo que contou da história do operário. Ele parou a uns 2 metros e perguntou, meio desconfiado, se eu estava estudando o túmulo. Respondi que não, só queria ver de perto. Ele então falou algo que ficou na minha cabeça. Isso aí já secou até muda de roseira no vaso. Colocaram aqui do lado na sombra e em 2 dias parecia palha. Falou com a maior naturalidade, como se fosse um fato que já tinha aceitado. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas. À noite, no plantão, comentei com uma colega do turno da madrugada. Ela disse que já ouviu falar que flores frescas, deixadas por engano nesse túmulo, murcham em questão de horas. Achei exagero, mas ela contou que o pai dela, que também trabalha em serviço funerário, viu isso acontecer 2 vezes. Nessa mesma semana, recebi uma ligação da Márcia. Ela ainda estava afastada do trabalho por conta do acidente. Falou que tinha decidido se desfazer do frasco que usou no teste. Não jogou no lixo normal. Levou até o rio e deixou a água e o vidro lá. Perguntei por quê e ela disse: só não quero mais isso na minha casa. Não insisti, mas o tom dela me deixou desconfortável, como se tivesse se arrependido de ter mexido. No domingo, fui ao mercado e, passando pela rua do cemitério, vi que tinham reforçado a interdição. Agora havia uma placa maior, oficial, dizendo que a área estava fechada para recuperação do solo. Mas não havia sinal de obra, nem terra nova, nem ferramentas. Era só o isolamento. Me chamou a atenção o fato de que, mesmo de longe, dava para ver a diferença de cor no chão daquela parte. Comecei a reparar em outro detalhe. Em conversas informais, ninguém dizia o nome do falecido. Sempre era o túmulo seco ou o lugar do chão rachado. Fui conferir o registro municipal. No sistema só constava o nome Eusébio Camargo e as datas, nada de parentes ou concessão ativa. Ou seja, ninguém vai lá como familiar. É um espaço abandonado, oficialmente falando, mas que ninguém remove ou substitui. Numa das últimas vezes que passei em frente, estava ventando. E eu percebi que mesmo com folhas secas espalhadas por todo o corredor lateral, naquele pedaço específico ao redor do túmulo, não havia folha alguma. Não sei se foi coincidência ou se o vento simplesmente levava para outro canto, mas a área parecia limpa demais, como se nada parasse ali. Com o tempo, fui me afastando do assunto. Não tinha motivo para voltar lá e nem queria me colocar como parte de mais boatos. Mas de vez em quando, alguma lembrança me fazia pensar no jeito que a terra se esfarelava na minha mão ou na fissura que a Márcia disse ter visto no frasco.
Não dá para afirmar nada, mas também não dá para ignorar que algo naquele ponto é diferente. A Márcia voltou ao trabalho depois de quase 2 meses afastada. Não falava mais do túmulo e quando alguém tocava no assunto, ela cortava rápido. Não sei se foi pelo acidente ou por ter se envolvido demais, mas o jeito dela mudou. Antes, comentava essas coisas com curiosidade. Agora, parecia querer distância. Algumas semanas depois, eu estava de plantão quando ela apareceu na sala de descanso com o celular na mão. Mostrou uma foto tirada pelo jardineiro sem dizer nada. Era o mesmo túmulo, mas agora com rachaduras maiores no concreto da base, como se o material tivesse começado a abrir fissuras finas, iguais às do chão ao redor. O mais estranho era que a parte de cima parecia mais clara do que antes, quase esbranquiçada. Ela só falou: "Foi essa semana." Eu perguntei se tinham feito alguma obra ou mexido na estrutura. Ela balançou a cabeça e disse que não. Alguns dias depois, precisei ir até a administração do cemitério para resolver um documento. Aproveitei para perguntar sobre a tal recuperação do solo que estava na placa. O funcionário riu de leve e respondeu: "Aquilo ali não tem o que recuperar. Já jogamos terra nova, já drenamos, já compactamos e sempre volta. É como se a umidade não ficasse ali. Seca tudo, rápido." Ele falou olhando para a mesa, como se não quisesse prolongar a conversa. Numa sexta-feira de manhã, decidi passar por lá antes do meu turno. O portão estava aberto e o jardineiro varrendo folhas na entrada. Caminhei até a ala interditada. A corda agora tinha mais voltas e colocaram 2 cavaletes de madeira, mas dava para ver o túmulo por entre eles. O chão estava do mesmo jeito, mas notei algo novo. Havia um vaso de crisântemos murchos tombado de lado, bem na borda da área seca. As flores estavam secas a ponto de quebrar só de olhar, como se tivessem ficado semanas no sol, mas a terra do vaso ainda estava úmida. Isso me incomodou mais do que a própria secura do chão. Não parecia ter lógica. Enquanto eu observava, ouvi passos atrás. Era uma senhora de uns 70 anos, com roupa simples e um terço na mão. Ela parou perto e disse, sem eu perguntar nada: "Isso aí não deixa nada pegar, nem reza." Não sei se ela falava por experiência própria ou só repetia o que já ouviu, mas o jeito como disse, olhando para o túmulo e não para mim, me deu a sensação de que não era a primeira vez que vinha até ali. No plantão da semana seguinte, atendi um rapaz com ferimento leve no braço. No meio da conversa, ele comentou que trabalhava no cemitério como ajudante temporário e que não gostava de passar pela ala interditada. Perguntei por quê. Ele contou que certa vez, ao varrer folhas, parou na beira daquela faixa seca e sentiu um calor subindo pelas pernas, como se tivesse ficado muito tempo no sol. Disse que não ficou mais de 1 minuto ali e foi embora. Mas o desconforto durou até o fim do dia. Não tinha febre, não tinha nada aparente, só aquela sensação ruim. Aos poucos percebi que todas as histórias sobre aquele pedaço tinham um ponto em comum. Eram simples, sem exagero, sem mistério inventado. Sempre o mesmo padrão: secura, calor fora de hora, plantas que não sobrevivem, tentativas de correção que falham, e ninguém que tivesse um vínculo direto com o falecido. É como se o lugar tivesse sido esquecido, mas ao mesmo tempo evitado. No começo de outubro, passei pela frente do cemitério e vi que a placa de interdição tinha sido trocada por uma maior, de metal, com letras brancas: área interditada, acesso restrito. Agora, além da corda e dos cavaletes, tinham colocado uma tela plástica preta, daquelas usadas em obras, cobrindo parte da visão. Parecia mais uma forma de impedir curiosos do que uma obra real. Do lado de fora, dava para ver que nada tinha mudado lá dentro. Perguntei para um conhecido da prefeitura se havia algum projeto para aquela área. Ele disse que não,
e que, na verdade, a interdição só continuava porque ninguém queria assumir a responsabilidade de abrir o túmulo ou remover o corpo. Custaria dinheiro, exigiria autorização judicial, e para algo que não oferece risco direto, ninguém se mobiliza. O último registro que tive do lugar foi em novembro, quando a Márcia me mandou uma mensagem curta. Flor nova secou em 2 dias. Era uma coroa de flores que, por engano, tinha sido deixada sobre o túmulo. A família que encomendou errou a quadra. Segundo ela, quando voltaram para buscar e colocar no local certo, as pétalas já estavam quebradiças e a cor apagada, enquanto as folhas ainda estavam firmes, como se só as flores tivessem envelhecido anos em horas. Eu nunca mais entrei naquela ala. Não porque acredito que algo ali possa passar para mim, mas porque a sensação de estar perto daquele solo não é confortável. Não é medo, é mais como entrar num ambiente que o corpo reconhece como errado. Não tem cheiro forte, não tem som diferente, não tem vento estranho. É só um lugar onde nada parece se manter. Hoje, o túmulo de Eusébio Camargo continua no mesmo lugar, do mesmo jeito. A terra em volta segue rachada. As tentativas de plantar, segundo o jardineiro, continuam falhando. E as flores, quando alguém esquece ali, não duram mais que alguns dias. Pode ser só coincidência. Pode ser. Mas não deixaria minha filha brincar perto daquele túmulo, porque eu vi, não com os olhos, mas com a terra. Eu tinha 9 anos quando fui a um velório pela primeira vez. Era da minha avó materna. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas lembro que não queria ir. Chovia muito naquele dia e a gente chegou cedo, antes de quase todo mundo. O velório era numa daquelas capelas pequenas que ficam do lado do cemitério municipal de Santo André, com 2 salas, bancos de madeira escura e um cheiro misturado de café fraco e pano molhado. Eu estava com minha mãe, minha tia e 2 primas, todas de guarda-chuva, todas molhadas. Entramos rápido para não pegar mais chuva e largamos as sombrinhas abertas num canto para escorrer. As janelas eram pequenas e as cortinas não fechavam direito, então a claridade entrava quebrada, meio fraca, e a água da chuva fazia barulho nas telhas. Foi aí que eu vi que não estávamos sozinhas. Numa das cadeiras encostadas na parede do fundo, tinha uma menina sentada. Devia ter uns 12 anos, não mais que isso. Usava uma blusa azul clara e saia preta, e o cabelo estava colado no rosto, como se tivesse tomado chuva também. A cabeça dela estava baixa e ela não se mexia. Eu achei que fosse parente de alguém que ia ser velado ali mais tarde. Minha mãe olhou para ela e perguntou se queria um café. A menina não levantou o rosto, não respondeu nada. Minha mãe insistiu, mas foi como se falasse com uma parede. Eu fiquei olhando, meio sem jeito. Lembro que pensei que talvez ela fosse tímida ou tivesse chorado muito. A gente se acomodou num canto. Minhas primas cochichavam, minha tia arrumava o vestido. Passaram uns minutos e um funcionário do cemitério entrou. Ele falou com minha tia sobre o caixão da minha avó, que estava a caminho, e pediu desculpas pela demora. Aí comentou que a sala já estava liberada desde cedo, mas que ninguém tinha usado. Disse que o corpo do velório anterior nem tinha chegado, só seria trazido mais tarde. Na hora, minha mãe olhou para mim e depois para o fundo da sala. A cadeira estava vazia. Eu não falei nada, nem ela. A gente ficou quieta, como se fosse melhor fingir que não tinha acontecido. O resto da família foi chegando, o caixão da minha avó chegou também e a cerimônia começou. Eu tentei esquecer daquela menina, mas toda vez que eu olhava para o fundo da sala, sentia como se tivesse alguém ali, até que na hora da despedida, quando abriram a tampa do caixão para quem quisesse ver, eu vi de novo. Ela estava de pé, encostada na mesma parede onde antes estava sentada.
molhada de novo, o cabelo grudado no rosto. Só que dessa vez, os olhos dela estavam bem abertos. Não tinham branco, eram pretos por inteiro. A pele era muito pálida. Eu fiquei parado olhando até que ela sorriu. Não foi um sorriso normal. Os lábios mal se mexeram, mas os dentes apareceram todos, como se fosse o único jeito dela sorrir. Eu lembro de sentir um peso no peito, uma tontura. Depois, nada. Quando acordei, já estava em casa. Minha mãe disse que eu tinha passado mal no velório. Ninguém comentou sobre a menina. Eu também não. Nos anos seguintes, sempre que alguém próximo morria, eu ia ao velório. E antes do corpo chegar, ela estava lá. Sempre molhada, sempre com aquele cabelo colado no rosto. Nunca falava, nunca se mexia muito e sumia sem que eu visse. Com o tempo eu parei de pensar nela como a menina estranha e comecei a esperar por ela. Porque era sempre assim. Primeiro ela aparecia, depois a pessoa morria. A última vez, antes de hoje, foi quando meu tio adoeceu. Meu tio tinha sido internado com uma infecção que parecia simples, mas foi piorando rápido. A família se revezava no hospital. Eu ia com minha mãe no fim da tarde, levava um lanche e ficava conversando com ele. Só que no terceiro dia, quando a gente chegou, eu já sabia que ia vê-la. O hospital tinha um corredor comprido que levava até a ala onde ele estava. As cadeiras de plástico eram alinhadas de um lado, perto das janelas altas. Estava chovendo lá fora e o cheiro de desinfetante era forte. Assim que virei no corredor, vi. Ela estava sentada na última cadeira, encostada na parede. Mesma blusa azul, mesma saia preta, cabelo molhado, colado no rosto, as mãos juntas no colo. Não olhava para ninguém que passava. Eu parei no meio do corredor. Minha mãe não percebeu nada, passou direto e só falou: "Vamos, Marcela." Eu continuei andando, mas tentando não olhar de frente. Passei perto o suficiente para sentir que a roupa dela estava ensopada, como se tivesse acabado de sair da rua. A água escorria da barra da saia e fazia uma pequena poça no chão. No quarto do meu tio, tentei agir normal. Conversei com ele, ajudei minha mãe a ajeitar o travesseiro, mas não conseguia parar de pensar que ela estava a poucos metros dali. A imagem ficava repetindo na minha cabeça. Quando saímos, voltei a olhar para o corredor. A cadeira estava vazia. Naquela noite, o telefone tocou pouco depois da meia-noite. Era minha prima avisando que meu tio tinha piorado de repente e não resistiu. Nos dias seguintes, no velório dele, eu não vi a menina. Mas também não precisei. Já sabia como funcionava. Ela aparece antes, sempre antes. Faz alguns meses, minha sogra começou a ter problemas de saúde. Foi internada para fazer exames, nada grave, segundo os médicos. Eu não queria ir no hospital, mas acabei indo com meu marido. A gente entrou pela recepção, subiu para o terceiro andar. Quando a porta do elevador abriu, deu para ver um corredor quase igual ao do hospital do meu tio. Cadeiras de plástico encostadas na parede, luz fria, silêncio, e ela estava lá. Mesma roupa, mesmo cabelo molhado, mesma postura. Não me olhou. Eu também não queria olhar muito, mas acabei olhando rápido. Os olhos estavam abertos e pretos, como sempre. Meu marido não percebeu nada. Passou por ela como se fosse qualquer visitante esperando atendimento. Eu só fui atrás. A gente ficou no quarto da minha sogra uns 20 minutos. Ela parecia bem, rindo até. Mas eu já sabia que isso não significava nada. Quando saímos, o corredor estava vazio. Eu não falei nada no carro, nem em casa. No fundo, não adianta falar. Ninguém quer acreditar, e talvez seja melhor assim. Tem gente que vê luz, tem gente que fala que enxerga anjo. Eu só vejo uma menina molhada, sentada no canto esperando. E aprendi que quando ela chega, alguém vai embora.